Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Vamos aqui à nossa aula de português e hoje a nossa aula vai fazer uma revisão dos conteúdos que nós vimos agora no decorrer do nosso módulo 2, tá certo? Então a gente vai fazer mais uma vez aí, rever os conteúdos para fixar ainda mais esse conhecimento para vocês, ok? Então eu separei aqui os conteúdos que nós vamos rever hoje: figura de linguagem, ok? Personificação, comparação, metáfora. Vamos rever também o modo imperativo, os tipos de sujeito, né? Sujeito simples, composto, verbo de ligação e predicativo do sujeito e também preposição, ok? Então, esses conteúdos aqui vão compor a nossa aula de revisão de hoje, certo? E aí nós começamos aqui com a definição de figura de linguagem. Né? Nós já sabemos que a figura de linguagem ela é muito utilizada em música, poesias, poemas, né? Por ter essa expressividade, né? Poética. Ok? Então, figura de linguagem é um recurso utilizado para tornar os textos mais expressivos e poéticos. E nós temos um leque imenso, né? De figura de linguagem, tá certo? E aos poucos vocês vão tomando conhecimento, né? De alguns tipos de figura de linguagem, para poder então vocês conseguirem fazer a distinção de uma figura de linguagem para a outra, beleza? Então aqui, a personificação nós já sabemos que é uma figura de linguagem para atribuir características ou ações humanas a seres inanimados ou irracionais. Então todas as vezes que eu utilizo, né, ações que são humanas, mas eu utilizo para seres irracionais, né, ou inanimados, então aí eu estou fazendo o uso de uma figura de linguagem que a gente classifica como personificação, então prosopopeia, tá bom? As duas definições estão corretas. E aí aqui nós temos o exemplo: meu cachorro sorriu. Então estou atribuindo aqui a cachorro, né, um animal irracional, uma ação humana, que é o que, professora? Que é sorrir. O vento beija meus cabelos. Mais uma vez aqui eu estou atribuindo ao vento, né, uma ação humana que é a ação de beijar. E aqui a nossa definição de comparação. Consiste em aproximar dois seres em razão de alguma semelhança entre eles, por meio de um elemento comparativo. E aí é a grande nuance, né, da figura de linguagem de comparação. É sempre você ir ao encontro deste elemento comparativo. Eu vou estar sempre comparando dois seres entre eles, mas para isso eu faço a utilização, né, de uma conjunção ou de uma locução conjuntiva, que aqui a gente chama de um elemento comparativo. E aqui nós temos alguns exemplos, tá? Com, tal qual, igual a, que nem e etc. Então, todas as vezes que eu vou comparar algo, né, a alguém ou a alguém, a outra pessoa, eu sempre faço a utilização desses elementos de comparação, tá bom? Então, aqui é a grande diferença da figura de linguagem de comparação para as demais. E aí aqui nós temos alguns exemplos. Maria é como uma flor. Eu estou comparando Maria aí a uma flor. E perceba que o como aí está justamente como esse elemento de comparação. O olhar dela é como o brilho da lua. Mais uma vez, né, eu estou fazendo aqui a comparação. O olhar dela, né, como o brilho da lua. O com aí está tendo, né, essa conexão de comparação dentro da minha oração. E aí aqui nós também já começamos a ver a definição de metáfora. Ocorre quando há o uso de uma palavra no sentido figurado. Então, todas as vezes que eu utilizo palavras no sentido figurado, eu dou a essa palavra o sentido que ela não tem, tá? Então, estou diante de uma figura de linguagem que nós classificamos de metáfora. E aí aqui eu tenho dois exemplos para vocês, que é: a vida é um limão azedo. Olha aí a minha metáfora. Eu estou comparando a vida a um limão e ainda pior, é um limão azedo. Então, a metáfora, né? Eu estou aqui utilizando a palavra limão, dando à palavra limão o sentido que ela não tem, ok? Dos meus olhos escorreram pérolas. Dos olhos não escorrem pérolas, escorrem lágrimas. Então, mais uma vez aqui eu estou utilizando,
né? A palavra aqui é pérolas, né? Dando a pérolas no sentido que ela não tem, escorrer dos olhos, tá bom? Então, essa é a grande nuance da figura de linguagem metáfora. Então, ficou bem definido, né? O que é personificação, o que é comparação, o que é metáfora. Com certeza não é possível que vocês misture, né, essas figuras de linguagem, porque cada uma tem a sua característica muito bem definida. Mais uma vez, personificação é quando você atribui a seres irracionais ações humanas. Comparação, quando eu faço, né, comparação entre seres e sempre utilizando aquele meu conectivo, né, de comparação, como, tal, qual. E metáfora eu utilizo quando eu dou sentido a palavras, né, que ela não tem, tá? Um sentido figurado, exagerado, beleza? Então, passando aqui para o nosso outro conteúdo, que é o modo imperativo. É um modo verbal usado para expressar ordem, convite, solicitação, conselho, pedido, comando. Então, todos aqueles verbos aonde tem aquela expressividade, né, de imponência, né, de comando, de mandar, então estão sempre dentro deste modo imperativo. Vão ser sempre verbos assim, faça, né, corra, acrescente, bata, tá bom? Então são sempre aqueles verbos que o próprio sentido dele já te dá uma ordem, tá? Um comando, um convite, tá certo? Então são verbos assim sempre muito imponentes, por isso, né, que ele é classificado no modo imperativo, ok? E aí nós vimos também que dentro desse modo imperativo eu tenho duas classificações, que é o modo imperativo afirmativo e o modo imperativo negativo, tá? Vamos ver aqui a diferença de um para o outro. Primeiro, o afirmativo. Então, evite alimentos gordurosos. Eu tenho aí um verbo, né, que está no modo imperativo, que é o evite. De qualquer forma, eu estou dando uma ordem, um comando, tá? Olha, evite alimentos gordurosos, evite refrigerante, né? Então, de qualquer forma, é um verbo que você, ao pronunciar, você está já dando um comando, né? Uma ordem a alguém. Só que aqui de uma forma positiva. Então, ele está aí no modo imperativo afirmativo, tá certo? Pare imediatamente. Então, mais uma vez, eu estou aqui diante de uma ordem, né? Com um verbo no modo indicativo, pare, tá certo? Desculpa, no modo imperativo, pare. E também ainda com essa imponência, né? Só que, mais uma vez, no modo imperativo afirmativo. Arrume essa bagunça. Menina, arruma a bagunça do teu quarto. Menina, arruma a bagunça do teu guarda-roupa. Não é assim que a mamãe fala em casa? Pois muito bem. Então, esse verbo, né, arrume, né, da forma nominal arrumar, também é um verbo que está dentro do modo imperativo, porque eu estou dando uma ordem, eu estou dando um comando, tá certo? Mas também aqui eu classifico dentro do modo imperativo afirmativo. Por quê? Porque eu não tenho nenhum elemento de negatividade, tá certo? Que é o que a gente vai ver agora nos próximos exemplos. Ó, vejam a diferença. Aqui eu já tenho orações no modo imperativo negativo. Por quê, professora? Porque aqui eu já tenho elementos que dá aquela negatividade. No caso aí, não, jamais, nunca, talvez, tá ok? Então, esses elementos, né, que te dá essa negatividade, a gente já classifica como modo imperativo negativo, tá certo? Continua ainda continua tendo verbos nesse modo imperativo, porque são verbos, mais uma vez, de ordem, né, que expressam ordem, comando, enfim. Não venha agora. Então, eu tenho um não aí, né, com essa negatividade, continuo tendo aí o verbo venha, tá, no modo imperativo, tá certo? Mas a oração aqui eu já classifico como um modo imperativo negativo por conta desse termo não. A outra oração, jamais deixe de estudar. Então, jamais aí também tem esse termo, né, de negatividade, tá certo? O deixe também ainda é um verbo dentro do modo imperativo, porque eu estou também ainda dando uma ordem, ok? Mas aqui, por conta do jamais, nós classificamos como uma oração no modo imperativo negativo.
nunca converse com estranhos. Menino, nunca converse com estranhos. Menino, nunca receba nada de estranhos. Não é assim que a mamãe fala? Pois então, esse nunca aqui, ele também é um termo, né, de negatividade, tá certo? Então, e o converse aqui é o nosso verbo, né, que está no modo imperativo, porque eu estou dando uma ordem para que você nunca converse com estranhos, tá certo? Porém, aqui, por conta do nunca, né, que é esse termo de negatividade, a nossa oração fica no modo imperativo negativo. Então, essa é a grande diferença do modo imperativo afirmativo para o modo imperativo negativo. Mais uma vez, as orações do modo imperativo afirmativo não vai ter nenhum elemento de negatividade, vai ter só aqueles verbos, né, no modo imperativo, que está te dando comando, ordem. Já as orações que estejam no modo imperativo negativo, além dos verbos, né, no modo imperativo, também vai ter esses termos, esses elementos, né, de negatividade, como no caso aqui, não, jamais, talvez, nunca, tá certo? Então, ficou bem claro para vocês fazerem essa distinção aí de modo imperativo afirmativo para modo imperativo negativo, certo? Beleza? Vamos passar então aqui. E aqui nós já entramos no nosso conteúdo de sujeito. Vocês viram, né, o que é sujeito simples, composto, o sujeito oculto ou desinencinal, tem o sujeito indeterminado e a oração sem sujeito. Vamos ver aqui cada exemplo deles mais uma vez para vocês fixarem bastante esse conteúdo. Então, primeiro, o que é a definição de sujeito? É toda e qualquer sentença ou expressão que se refira diretamente ao verbo. E aqui eu já quebro, né, aquele paradoxo que eu tenho, né, como estudante, que diz assim, sujeito sempre vai ser a pessoa, vai ser um ser dentro da oração. Não, tirem isso da cabeça de vocês. Tudo que se liga ao verbo, seja um termo, seja uma expressão, dentro da minha oração ele está conectado ao verbo, ele é o meu sujeito. Mais uma vez, não esqueçam aquela regrinha de ouro que eu falei para vocês. Sujeito, ele vai estar sempre concordando com o meu verbo. Ele vai estar sempre de mãos dadas com o meu verbo. Isso não quer dizer que o meu sujeito vai ser uma pessoa ou um ser. Não, pode ser um termo, pode ser uma expressão. Ok? Vocês vão ver justamente nesse exemplo. O navio quebrou no porto. Quem é meu sujeito aí? Navio. Navio está concordando com o meu verbo, que é o quê? Quebrou. Navio é pessoa? Navio é ser? Não. Navio é um elemento enorme, né? Então, aqui, o meu sujeito sempre concordando com o meu verbo, desmistificando aquela ideia que nós temos que sujeito sempre vai ser o ser ou uma pessoa, tá bom? Então, vocês já quebram aí esse paradoxo, beleza? E aí nós temos o sujeito simples, contém um único núcleo. Professor, o que é núcleo? Eu esqueci. Núcleo é aquele termo dentro da minha oração que se eu retirar, a minha oração perde totalmente sentido. Como no ditado popular, fica sem pé e sem cabeça, tá? Então, o sujeito simples nada mais é do que aquele sujeito, aquele núcleo principal dentro da minha oração. E aqui nessa oração, quem é? As vacas pastavam na fazenda. Quem é o meu sujeito simples? Quem é o meu núcleo aí? Vacas. Se eu tirar vacas da minha oração, a minha oração perde completamente o sentido, ok? E por ser apenas um sujeito, né? Um sujeito simples, tá certo? Que está no plural, mas é um sujeito simples. Então, nós classificamos, né, como um sujeito simples, porque as vacas, né, pastavam na fazenda. E aí eu chamo a atenção de vocês aqui para uma coisa. As vacas estão no plural e o verbo também tem que estar no plural. Por quê, professora? Porque o meu verbo sempre vai concordar com o meu sujeito. Se o meu sujeito está no singular, o meu verbo também vai para o singular. Se o meu sujeito está no plural, o meu verbo também tem que estar no plural. Beleza? Sujeito composto contém dois ou mais núcleos. O sujeito composto é justamente o contrário, né, do sujeito simples. Enquanto que o simples só tem um núcleo, no composto eu posso ter dois ou até mais núcleos. Tá certo? E aí aqui eu trago a mesma oração com vocês, só que acrescentando, né, mais um núcleo. As vacas e os bois pastavam na fazenda. Então aí eu tenho dois sujeitos, né, que são as vacas e os bois. Então eu tenho dois núcleos,
tá certo? Estão no plural, tanto vacas como boi. O meu verbo vai estar como, professora? No plural também, ok? Sujeito oculto ou desinicial não está expresso na oração, ele está subentendido na conjugação verbal. O sujeito oculto, ele é muito de boa para mim contar dentro da minha oração. Por mais que ele não esteja ali escrito, né, expresso, mas eu consigo encontrá-lo através da minha conjugação, da conjugação do verbo, da desinência do verbo, tá certo? E aí nós temos aqui o exemplo. Estamos felizes com a aprovação de todos. Quem está feliz? Eu estamos? Ele estamos? Não, nós estamos. Tá bom? Então, eu encontrei aqui o meu sujeito, que é quem, professora? Nós. Nós estamos felizes com a aprovação de todos. Quem me ajudou a fazer isso, professora? Foi o verbo. Estamos aí, só consigo conjugar estamos com nós. Nós estamos. Então, é muito de boa para você conseguir encontrar o sujeito oculto. Trouxemos comida e água. Quem trouxemos? Eu trouxemos? Tu trouxemos? Nós trouxemos comida e água. Pensei em você. Quem pensei? Eu pensei, tu pensei, eu pensei. Tá certo? Então, aqui eu encontro o meu sujeito oculto, que é eu. E aí, aqui eu dou uma dica para vocês. Vocês podem fazer essa anotação no caderno de vocês, que é muito tranquilo para vocês sempre contar o sujeito oculto. O verbo deve estar na primeira, né, ou segunda pessoa do singular, ou do plural. Quem é a primeira e a segunda pessoa do singular? Eu, tu. Quem é a primeira e a segunda pessoa do plural? Nós, vós. Então, dentro da tua oração, aluno, o teu sujeito oculto sempre vai estar, né, nessas pessoas. Professor, eu estou com dificuldade. Conjuga o verbo, ok? Aqui o verbo pensar, você conjuga no eu, você conjuga no tu, você conjuga no nós, você conjuga no vós. Aqui pelo pensar, pelo pensei, você já está vendo que é um verbo, né, que não está no plural. Então, não vai ser nem nós, nem vós. Então, ou é eu ou é tu, tá bom? Então, está com dificuldade para encontrar o sujeito oculto? Conjuga o verbo. Aí você já sabe que o verbo ou vai estar na primeira ou na segunda pessoa do singular. Primeira e segunda pessoa do singular, eu, tu. Primeira e segunda pessoa do plural, nós, vós. Pronto, dicasinha de ouro para nunca mais vocês esquecerem. Certo? E aí, passando aqui para outra definição, que é sujeito indeterminado. Não aparece expresso na oração e não pode ser identificado. O verbo vai estar na terceira pessoa do singular ou do plural. Então, aqui, terceira pessoa do singular, ele, ou então o verbo vai estar na terceira pessoa do plural, eles, tá bom? E também tem uma outra dicasinha para o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, ele pode vir nessa formação, verbo, pronome se, mais preposição, tá? Então, essa formação aqui de verbo, pronome, mais preposição, também pode ser um sujeito indeterminado, tá? Compraram pão e queijo. Eles compraram pão e queijo, mas você sabe quem foi eles? Não, professora, eu não sei. Então, é um sujeito indeterminado. Roubaram o meu celular. Eles roubaram. Eles, você consegue identificar quem é cada um deles? Não, professora, não sei. Então, é sujeito indeterminado. Vendem-se livros usados. Aí você vai se lembrar dessa regra que eu acabei de falar. Verbo mais o pronome se. Vende-se livros usados. Vocês sabem quem está vendendo? Não, professora. Então, sujeito indeterminado. Precisa-se de secretária. Aí vocês vão se lembrar de novo dessa regrinha aqui. Verbo, pronome se mais preposição. Ó, precisa-se, tá? Verbo, se, pronome e de preposição. Você sabe quem está precisando de secretária? Não, professor, eu não sei. Então, mais uma vez aqui, você classifica como sujeito indeterminado, tá? Então, quando você não sabe quem é o sujeito, você não consegue identificar com clareza o sujeito, você classifica a sua oração como sujeito indeterminado. Tem um sujeito ali, beleza, mas eu não consigo determinar com clareza quem seja ele ou eles, ok? E aí também nós temos a oração sem sujeito,
que é quando não se tem um sujeito possível. E aqui nós temos, né, três formações, desculpa, para essa oração sem sujeito. É quando as minhas orações estão com o fenômeno da natureza, tá bom? Então ali eu tenho uma oração sem sujeito. Choveu muito em Fortaleza, nevou ontem. Então aqui as minhas orações, elas são orações sem sujeito. Por quê, professora? Porque contém o verbo, né, fenômenos da natureza. E aí também nós temos o verbo haver no sentido de existir, tá? É um verbo impessoal, que eu não consigo conjugar em todas as pessoas, né, do singular e do plural, e fica na terceira pessoa do singular, tá certo? Então, o verbo haver no sentido de existir. Houve gritos na rua. Lá fora havia algumas pessoas, tá? Então, aqui eu não consigo identificar com clareza se tem sujeito ou não. Não tem sujeito. Então, é oração sem sujeito. Você classifica assim, aluno. E também nós temos verbos fazer e haver, indicando tempo decorrido. Então, tempo passado. Faz anos que não a vejo. Morava no Rio de Janeiro, havia muitos anos. Então, quando eu tenho dentro da minha oração verbos, né, nesse sentido de tempo passado, tempo decorrido, fazer e haver, então ali a minha oração é uma oração sem sujeito. Então, mais uma vez, esses três casos de oração sem sujeito. Quando eu tenho verbos, fenômeno da natureza, tá certo? Quando eu tenho quando eu tenho o verbo haver no sentido de existir, de existência, e quando eu tenho os verbos fazer e haver de tempo passado, de tempo decorrido. Então, nesses três casos, a minha oração ela vai ser oração sem sujeito. Beleza? E aí, aqui nós entramos naquele temazinho de concordância verbal. É o que eu sempre falo para vocês. O verbo sempre vai concordar, né, com o meu sujeito em número e pessoa. Mais uma vez, se o meu verbo está no singular, o meu sujeito também tem que estar no singular. Se o meu sujeito está no plural, o meu verbo também tem que estar no plural. Sempre aquela concordância entre eles, tá? E sujeito simples e verbo. O cachorro comeu toda a ração. Sujeito simples, cachorro, um único núcleo. Concordando com o verbo, comeu, tá certo? Então, aí sujeito simples e verbo. Eu fiz bolo de chocolate. Eu, né, sujeito simples, concordando aí com o verbo fiz, tá certo? Do verbo fazer. Nós passeamos no parque. Nós aí já é o sujeito que está no plural. Logicamente que o meu verbo também tem que estar no plural. Então, nós passeamos, tá certo? Sempre essa concordância. Sujeito composto e verbo, tá? Joana e Carlos são melhores alunos. Então, eu tenho dois sujeitos, que é Joana e Carlos, são melhores alunos, todo o verbo, né, ser aí. Também todo o resto do complemento no plural. Professores e alunos se reuniram. Sujeito composto, professores e alunos, verbo reuniram no plural. O gato e o cachorro vivem brigando no jardim. Né? Vivem aí está no plural, concordando com o sujeito composto, que é gato e cachorro. E aqui nós entramos na nossa definição, né, de verbo de ligação, que liga o sujeito à palavra que o caracteriza. E predicativo do sujeito é o termo que atribui uma característica ao sujeito. Aqui esse conteúdo, como eu mencionava com vocês na aula, sobre esse conteúdo, é muito de boa, porque verbo de ligação vai ser sempre aquele verbo que vai estar ligando o meu sujeito ao termo, né, que está falando sobre esse sujeito. E esse termo a gente classifica como predicativo do sujeito. Mas o predicativo do sujeito nada mais é do que o predicado, do que o adjetivo. Por quê, professora? Porque todos esses termos, seja predicado, seja adjetivo, ou seja predicativo, eu vou estar sempre falando, caracterizando, qualificando quem? Meu sujeito. Tá? Então, eu vou estar sempre falando sobre esse rapaz aí, tá certo? Então, aí nós temos aqui alguns exemplos e também chamo a atenção de vocês aqui para os verbos, né, de ligação. Os mais utilizados são o ser e o estar, tá? Mas também nós temos outros verbos de ligação que são ficar, permanecer, parecer, virar, continuar, tá? E entre outros. Também são verbos de ligação. E aí, eu chamo a atenção de vocês aqui para esses verbos de ligação,
nós classificamos esses verbos de ligação lá naquela classificação geral de verbos. Quando nós começamos a estudar verbos, a primeira coisa que nós fazemos é fazer uma classificação, né, geral dos verbos. Os verbos, eles têm 3 classificações gerais, que é verbos fenômeno da natureza, tá bom? Verbos de estados e verbos de ação, sendo essa classificação de verbos de ação a maior, ok? E aí, os verbos de estado são sempre esses verbos, né? Ser, estar, parecer, permanecer. Por quê, professoras? Porque são aqueles verbos que eles não têm movimento. Eles deixam sempre a sua oração naquela forma estática, parada. Por isso que nós classificamos, nós colocamos esses verbos dentro daquela classificação de verbos de estado, tá certo? Isso é um conteúdo que a gente aprende lá no 6º ano, né, naquela classificação geral de verbos. Então, esses verbos de estados, eles vão justamente fazer essa função sintática aqui, de verbo de ligação. Porque como eles são verbos parados estáticos, a função dele é justamente só essa, fazer uma ligação. Ligação com quem? Com o quê? Ligação do meu sujeito com o predicativo do sujeito, que vai estar sempre falando, caracterizando o meu sujeito, tá certo? E aí nós temos aqui um exemplo. Os jogadores estão felizes. Sujeito, jogadores. Verbo de ligação, estão, né? Que é o verbo ser, né? Na forma nominal. Predicativo, felizes, né? Eu estou dizendo que os jogadores estão felizes. Então, estou caracterizando os meus jogadores como felizes. As candidatas são criativas. Sujeito aí, candidatas. Meu verbo de ligação são, né, que é no verbo na forma nominal ser, e eu estou dizendo que elas são criativas. Então, criativos é o predicativo do sujeito. O ônibus é muito antigo. O ônibus é o meu sujeito, o aí é o meu verbo, né, ser, na sua forma nominal ser, né, e eu estou caracterizando ele como predicativo, dizendo que ele é muito antigo. Maria ficou triste. Meu sujeito, Maria. Ficou, né, um verbo aí de ligação, tá certo? E triste, predicativo do sujeito, que eu estou falando sobre Maria. E aí aqui nós já entramos um pouco naquele conteúdo de preposições. Nós vimos que preposições são palavras que conectam os termos de um enunciado. Então, eles vão estar sempre fazendo aquela interligação, né, dentro de um enunciado, ligando os termos uns aos outros. E nós também temos a locução prepositiva, que é uma expressão de 2 ou mais palavras com a função de preposição. Então, seja preposição, seja locução prepositiva, sempre vai ter a mesma função sintática, que é o quê, professor? Fazer essa conexão, né, dentro de um enunciado de um termo para o outro, certo? E aí nós temos aqui alguns exemplos. Vou a Campinas. O aí é a minha preposição, né, ligando o meu verbo ao outro termo, que é Campinas. Brinco de ouro. O dia aí é a minha preposição, né, fazendo essa ligação entre brinco e ouro. Café com leite. O com aí é a minha preposição, fazendo essa conexão do café e o leite. Ficou em casa. E o em aí é a minha preposição, fazendo essa conexão entre o verbo e o complemento, né? Ficou e casa, tá? Então, preposição nada mais é do que isso. Ela fica sempre no meio de 2 termos e a função sintática dela é fazer essa conexão entre os termos. E as preposições podem estabelecer sentido de posse, modo, posição, lugar, material, causa, etc. Tem mais algumas classificações para preposição, sentido, mas eu trouxe só isso daqui para vocês verem, para vocês saberem, né, o sentido das preposições, tá? Então, preposição sempre vai ter esses sentidos, certo? As bonecas de Clara ficam em prateleiras de madeira. Então, eu tenho o dia aí, né, de posse, porque é de Clara. Eu tenho o em aí, porque eu estou indicando o lugar. E eu tenho a preposição de, porque eu estou dizendo de que material as prateleiras são feitas. Então, de madeira. Venha caminhar com cuidado. Então, o com aí, a minha preposição tem o sentido de modo, tá? A torcida gritava de alegria. Então, é uma causa, aí o de. O carro é de Maria. Eu estou dizendo que o de aí, né? O carro é de Maria, então é da posse de Maria.
Estou saindo da loja. Então, o da aí é a preposição que está me colocando em um lugar, certo? Em frente à casa de Carla tem um parque. Em frente a é uma locução prepositiva. De acordo com o decreto federal. De acordo com também é uma locução prepositiva. Depois de muito caminhar. O depois de também é uma locução prepositiva. E aí nós também temos a questão da combinação, né, entre preposição e outros termos. A combinação não tem alteração de som ou grafia. Então, eu faço essa combinação de preposição com outros termos, com outras palavras, e não vai mudar nem a grafia e nem o som. Vamos ao parque. Ao parque aí é a junção do a mais o o, preposição mais artigo. Você perceba que nem mudou a grafia e nem o som quando eu pronuncio. Aonde você vai? O aonde aí é o a, né, mais onde, preposição mais advérbio. E perceba mais uma vez que quando eu pronuncio o aonde, você escuta tanto o a como onde. E a grafia também não muda. Então, aqui eu tenho combinação. Diferentemente disso, eu tenho a contração. Ocorre alteração de som e grafia, tá? Dona da festa. A junção aí do da é de mais a, preposição mais artigo. Perceba que mudou tanto a grafia como o som quando eu pronuncio. Penso nele. Nele é a junção aí do em mais ele, preposição mais pronome. Você percebeu aí que tanto mudou a grafia como também o som quando você pronuncia, tá bom? Então aqui é a contração, que é essa junção de preposição mais outros termos, mas tem tanta alteração no som como grafia, tá certo? Então, eram esses conteúdos, né, que eu queria rever com vocês, tá certo?